Hoje nós vamos debater um tema da maior importância, que vem afligindo a todos, né, que é exatamente essa gestão de equipes, né, gestão de times durante esse momento de isolamento, de home office que a gente está vivendo. Nós estamos hoje aqui recebendo o João Geraldo. Ele ele tem um currículo que nós vamos apresentar a seguir, uma vasta experiência, e a gente vai exatamente dar prosseguimento ao que é o propósito do LEAD, que é informar, se manter conectado, conseguir trazer informação, trazer apoio para todos os nossos filiados, aos nossos parceiros, as pessoas que nos seguem, dentro de um momento de crise, dentro de um momento em que a gente precisa cada vez mais estar conectado e estar se apoiando. Eu queria agradecer muito, e aqui conosco também o Pedro Casares, que é o head do LEAD Futuro do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo, agradecer aos nossos media partners, que é o Influent Business, e também o Grupo Impress, que faz a nossa assessoria de comunicação. Eu queria pedir a vocês que façam as suas perguntas por escrito. Tem uma área de chat de perguntas e respostas, mas, por favor, botem seus nomes e as suas empresas para que a gente possa, então, encaminhar essa pergunta, identificando quem está fazendo a pergunta. Pedro, eu queria que você, então, apresentasse o nosso convidado, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Tudo bem? Obrigado aí por ter aceitado esse convite. Acho que é uma presença ilustre aqui que a gente está tendo hoje, para poder passar um pouquinho da sua experiência, né, de todo esse conhecimento que se acumulou ao longo dos anos em posições aí de grande liderança, e principalmente passar por esse momento difícil, né, que a gente está vivendo. Tem muitas pessoas aqui que estão entrando mais nesse mercado agora, tem suas empresas, ainda estão começando também nas suas carreiras executivas, mas já estão com um cargo de liderança relevante. Então, acho que ninguém nunca viu isso antes, principalmente nós que somos mais jovens. Então, ouvir de uma pessoa que já passou por crise, já tem essa experiência, é extremamente importante. João Geraldo Ferreira falar aqui um pouquinho, vou demorar um pouquinho para falar porque a lista é longa. Foi diretor comercial da Nike do Brasil, sediado em São Paulo, diretor de vendas também da Danone Brasil. Foi presidente do Brasil da Warner Bros., da divisão de consumo, vice-presidente de marketing e vendas da América Latina, presidente do Brasil e presidente da América Latina de Oil and Gas, da General Electric, da GE. Foi presidente da FLC, da Fortune Lightning Corporation, que é uma empresa investida por um fundo de private equity. E também, hoje em dia, foi presidente da Vic Bold, que é a indústria de alimentícios aqui do Brasil. E hoje em dia está aí como board member da Toolbox. E, bom, obrigado, João, por ter topado aqui participar de novo. E agora a palavra está com você, e aqui eu fico ouvindo, prestando bastante atenção para aplicar nos meus negócios e na minha vida aqui as lições. Não, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Pedro, aí pelo convite. André também, um prazer estar com vocês aqui. E óbvio que a ideia é trocar um pouco de ideias e falar um pouco sobre a minha experiência, apesar de que é curioso, né? Eu tive um chefe no passado que me treinou no meu início de carreira, que dizia que experiência é igual a farol de ré, né? Que só ilumina quem vem atrás. E é claro que ele falou isso num tom de anedota, mas é uma pessoa que tem uma capacidade, uma experiência gigantesca. A minha forma de conversar com vocês vai ser uma forma bastante informal, vai ter zero cunho, zero foco acadêmico, e falar um pouco sobre a minha experiência. Eu não vou falar nem quantos anos de experiência tem, né? Mas, de qualquer forma, acho que pode ilustrar um pouco. Primeiro, dizer que nenhuma empresa, nenhuma pessoa se prepara 100% para qualquer tipo de crise, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque acho que existe algumas vezes um elemento de frustração muito grande a respeito do não preparo, né? Ou pegar algumas organizações, sobretudo, de surpresa. Porque se fosse fundamental que a experiência do passado com relação a uma crise garantiria a perfeição das subsequentes, tivemos uma crise espanhola em 1917, tivemos a crise financeira em 2008, 2009, tivemos em 2009 H1N1, ou seja, as pessoas sabem, as organizações se preparam da melhor forma possível, estabelecem processos, mudam seu estilo de liderança, de comunicação, mas não garante a perfeição na condução do gerenciamento de crise, né? E, honestamente, eu particularmente acho que toda crise acaba trazendo pontos positivos.
Eu acho que é importante a gente ter uma outra perspectiva também, né? Primeiro que você acaba tendo a promoção de crescimento, seja de pessoas, seja da própria organização, seja de métodos para identificar oportunidades de mercado, aumento de portfólio, qualquer coisa que valha. Você tem um processo do desenvolvimento de pessoas. A gente vai falar um pouco sobre perfis de líderes daqui a pouco, sem entrar no papel do líder, né, que é uma coisa muito academicista, mas eu acho que, de alguma forma, garante que você vá para um outro nível, vá para uma outra escala. Né? E nada que você aprendeu no passado vai te dar a garantia de que você vai gerenciar a crise da melhor forma possível. Né? Eu acho que tem sempre um alento, né, de que a crise passa, porque tudo passa. E o mais importante é que, nesse momento de crise, é um momento onde os aspectos de liderança, o líder aflora com maior nitidez, com maior característica. Porque é nesse momento de crise onde o líder aparece, não é no momento onde tudo está sob controle da melhor forma possível. Né? É nesse momento de incertezas que você consegue claramente identificar o perfil do líder. Né? E tem uma característica, Pedro, a gente chegou a conversar isso há um tempo atrás, que nesse papel de liderança de times, você precisa desenvolver a habilidade de gerenciar 2 negócios ao mesmo tempo. Uhum. Isso vai ser um ponto importante. Porque você não só vai ter que gerenciar o negócio atualmente, um negócio em que que gera o cash, que gera vendas, que você paga o seu payroll, por exemplo. Você tem que gerenciar não só o que acontece hoje, e vai gerenciar a expectativa do que vai acontecer o pós-crise. Né? Isso é fundamental, porque não adianta só você tentar resolver ou achar que você está resolvendo o momento atual. Porque o momento atual você não pode ser um gerenciador de crise, você tem que liderar a crise, porque senão a crise que te lidera. Né? Então, acho que é um momento, acho que é um ponto muito importante para que as pessoas consigam, português claro, aquele provérbio, né, de fritar o peixe e olhar o gato, que é fundamental que isso aconteça. Você não pode somente olhar o futuro, mas também você não pode olhar somente o presente. Você tem que olhar de uma forma clara o que você faz hoje e o que você vai passar a fazer após a crise. Né? Acho que esse é um ponto importante. Ao longo da minha carreira, ao longo de algumas crises aí que foi gerenciado, tem um fator importante que eu considero que é a característica do otimismo. Né? Para quem trabalha na área comercial, ou teve oportunidade de trabalhar com a área comercial, por exemplo, não existe hoje uma pessoa da área comercial que seja pessimista. Né? Aquele cara que é vendedor, ou diretor comercial, ou gerente comercial, sendo um pessimista, está fadado ao insucesso. É importante e fundamental que você tenha um otimista racional, um otimismo racional e, sobretudo, responsável. Porque é a partir disso que você impregna de forma positiva um aspecto positivo para toda a organização. Então, porque a pior coisa, o pior momento em que você pode ter numa organização, sobretudo quando você lidera um time, é você absorver um pessimismo, porque isso impregna, isso impacta de uma forma negativa toda a organização. Porque para o líder que o time olha, né? Eles se espelham nesse líder. Eu acho que é um fator fundamental que impacta diretamente o aspecto de liderança, sobretudo em momentos de crise. Sobretudo em momentos de crise. Durante H1N1, né, eu tinha uma posição de liderança numa multinacional e até então eu nunca tinha lidado com esse tipo de crise, com esse padrão, com esse impacto dessa forma. E se eu pudesse hoje passar uma mensagem que pudesse ficar na mente de vocês, dizendo que essa foi o meu maior aprendizado, é que presença é importante. Presença é importante. E por que eu digo isso? Porque no momento de incerteza, no momento em que você não sabe quais são as consequências, a clareza do futuro, como será, etc., é fundamental que o diálogo esteja presente, que o processo de comunicação flua de uma forma muito clara e de uma forma bilateral. Né?
Nessa ocasião, eu liderava um time muito grande, eu fiz questão, e era importante que eu visitasse todos os sites e escritórios da organização no Brasil. E por quê? Porque esse é o momento que a falta de informação e a falta de presença, isso propicia uma coisa muito complicada, que é a famosa rádio tamanco, é a especulação, é a incerteza e a insegurança, né? Desde como a empresa vai se posicionar futuramente diante da crise, até o receio de perder o próprio emprego, né? E aí tem um outro fator importante, que é uma situação macroeconômica. Se a gente analisar, por exemplo, a crise financeira de 2008 e 2009, onde empresas quebraram, as empresas pediram concordata e outras só subsistiram através de investimentos do governo, empréstimos, BNDES, inclusive, emprestando dinheiro, essas empresas se viram numa situação complexa, né? Tiveram que fazer uma redução absurda de custos, sobretudo cortando pessoal, né? E não só fazendo uma redução do quadro, mas exercendo principalmente um processo de juniorização. E aí você acaba, no primeiro momento, resolvendo o seu problema do DRE, resolvendo o problema da sua despesa, mas não tendo a experiência, a senioridade, a maturidade para tocar a empresa nos anos subsequentes. E quando você tem uma crise nesse momento, agora, especificamente do Covid, você tem eventualmente pessoas que não têm experiência, né, sendo eventualmente até liderados por pessoas que não passaram por processos semelhantes. Então, você gera insegurança em todo momento, em todo processo, em toda a cadeia. Daí é fundamental a importância de que você tenha presença, comunicação clara, inclusive com clientes. Porque o processo de comunicação, sobretudo, não só você atuando como líder, mas a empresa atuando como organização, como líder, ela tem um papel fundamental no mercado para avisar, informar e comunicar aos clientes o que acontece, como que ela vai proceder, não só no momento de crise, mas pós-crise também. E se a gente analisar friamente, a experiência que muitas das vezes empresas de grande porte têm uma capacidade de trabalhar informação não digo de antever, mas de buscar fontes de informação que são mais fidedignas e fundamentadas do que o pequeno comerciante. Então, esse é o papel de liderança que as organizações exercem também sobre o mercado. Então, presença, para mim, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, presença é importante. Comunicação olho no olho. Não faça, se possível, comunicação à distância, né? Hoje em dia está mais difícil, né, João, fazer essa comunicação sem ser à distância, né? Pois é. Acho que, assim, esse é um momento que realmente o mundo precisa estar mais integrado, né? Eu vejo assim, muitas pessoas justamente da área comercial, eu não consigo vender agora. Mas agora você consegue criar laços, você consegue criar relações e parcerias que quando voltar a crise, a pessoa vai lembrar de você. Se você tiver essa transparência, essa tranquilidade, mostrar o seu lado, ter empatia, é uma oportunidade gigante para você criar relações com o seu cliente, com seus fornecedores, com sua equipe interna. E acho que não pode ser desperdiçado. É realmente olhar para a retomada e não só no D0, né? Não só agora na crise. É um excelente ponto, Pedro. Eu acho que a questão da empatia é fundamental. E tem um último ponto que eu gostaria de mencionar com vocês, é o seguinte. Numa situação tradicional, as pessoas evitam da melhor forma possível o conflito, né? Porque o ser humano, por natureza, é cômodo. Gosta de comodidade, né? Aprecia a rotina, detesta mudanças radicais na rotina. E a pior situação que pode ocorrer no momento desse de crise é o líder que acaba fazendo um pacto de mediocridade com o seu time, com o resto da organização. Porque, olha, eu não falo o que você não gostaria de ouvir e você não me pergunta o que eu não gostaria de responder. E você fica naquela conversa de entrelinhas, de falta de clareza, que gera uma insegurança muito grande na organização como um todo, né? Então, acho que são alguns pontos aí que eu acho que são fundamentais. Eu acho que, assim, se a gente fosse, não necessariamente nessa ordem, mas um dos pontos para mim que acho que é importante
Pedro, André e pessoal, acho que é entender o cenário, né? O entendimento do cenário é fundamental, não só vinculado ao processo de uma comunicação clara, transparente, para que evite fofoca, especulação e muita informação descontrolada, né? Porque, de novo, sobretudo para aquelas pessoas com níveis hierárquicos que acabam não recebendo 100% da informação, acabam ficando no momento de insegurança, né? E o gestor, particularmente o líder nesse momento, precisa se municiar de fatos e informações. Então, se você hoje trabalha numa multinacional, como eu disse anteriormente, a possibilidade de você ter informações na ponta dos dedos é fundamental, é importante e ela existe, né? Então, no processo de comunicação, você passa a segurança através da utilização de fatos e possíveis cenários. Uhum. Porque na medida em que você não tem clareza absoluta do cenário, mais uma vez, é uma dificuldade grande de como os líderes se posicionam num momento como esse, é fundamental que alguns cenários sejam trabalhados também. Porque senão fica muito solta a conversa. Quando o líder... E eu acho importante o seguinte, é claro que eu sempre digo que a definição de hierarquia e liderança não é vinculado ao cargo ou ao próprio cartão de visita, né? A liderança, sobretudo circunstancial, é fundamental. Mas um fator super importante em momentos de crise ou lideranças de time, seja um time pequeno ou grande, é a capacidade de controle que o líder precisa ter. Porque na medida em que o líder hoje, em qualquer momento, ele é visto como parâmetro, como exemplo, qualquer descontrole que o valha, qualquer descontrole que exista, isso desestabiliza o time de uma forma que muitas das vezes é difícil você retornar ao controle. Então, minha avó já dizia, né, chora na cama que é lugar quente. Então, é aquele momento em que você tem que matar a informação no peito, passar de forma clara, objetiva, justa e honesta e, sobretudo, assumir que aquilo que você não sabe, que você vai buscar a informação. Porque o conceito antigo de liderança era aquele cara que sabia 100% de tudo. E ao ser questionado em alguns dos momentos, infelizmente, alguns mentiam, alguns enrolavam. Mas uma característica fundamental de um líder, seja dentro ou fora da crise, é a humildade, é a capacidade de assumir o não saber. Correr atrás, se desenvolver, mas assuma, não sabe. E se cerque, obviamente, de pessoas que saibam do assunto, né? Porque o líder claramente não vai saber de tudo. Porque eu acho que o ponto aqui é o seguinte, né? Enfim, pessoal, o líder não vai saber necessariamente, porque ele não tem controle sobre a crise. Mas ele precisa ter a garantia de que, de alguma forma, ele vai ter resposta para o resultado da crise. Ele precisa ter a clareza de resposta para o resultado da crise. Ele, ao ser questionado a respeito de como será o cenário, como serão os cenários, ou qual é a perspectiva que ele tem, ele não tem como a capacidade de resolver a crise, mas ele precisa saber a resposta que ele vai dar para a crise. Acho que isso é um fator importante também, né? Tem outro aspecto que de alguma forma permeia toda a situação de crise, é a capacidade que as pessoas têm, ou precisaria ter, particularmente do líder, de calibrar as expectativas, né? E por quê? Porque quando você está liderando um time, como a gente falou ainda há pouco, a expectativa do time de que você seja um exemplo, de que você seja uma referência, eles têm uma expectativa de que o plano de ação que você colocou em prática, que você estabeleceu, vai trazer determinados resultados. Porque eles criam expectativas. E não adianta você colocar, sei lá, 100% da organização numa sala, que vai ser extremamente improdutivo. Nem todos que têm a experiência, a capacidade, o conhecimento funcional estarão presentes. Ou seja, é fundamental que você garanta
a presença de pessoas que têm a experiência e que têm a capacidade de liderar, sobretudo por influência. E o time, ao mesmo tempo, precisa ser ouvido. Como eu falei, no processo inicial, o processo de comunicação não é unilateral. Porque quando você parte do princípio que o líder sabe tudo, não há desenvolvimento de ninguém, sobretudo do líder, muito menos do líder. Então, ele precisa ter necessariamente a capacidade de ouvir, de elaborar, de assumir o que não sabe e de se municiar de informações e de recursos, sejam eles humanos ou não, para garantir que a informação vai estar presente e a estratégia vai estar fundamentada. Mas o fundamental é que as pessoas precisam ser ouvidas. E lembrando, o plano não vai agradar todo mundo. Isso é chave, né? Porque não é concurso de como é que fala? De popularidade. Exatamente. Não é um concurso de popularidade. Agora, Jeff Bezos, né, que é o fundador da Amazon, ele tem uma frase que é super interessante, né, eu até anotei aqui, que é disagree and commit. Você discorda, mas você sai da sala de reunião de braços dados, com uma direção clara que foi definida pelo time, pelo líder. E isso é muito importante. Por isso que quando você une esse fato com o processo de comunicação, juntamente com pessoas que têm um calibre para resolver esse processo da crise, é fundamental que você tenha esse conteúdo, essa postura, porque você não vai conseguir agradar a todos. Não é possível que você consiga agradar a todos. E o líder, da mesma forma que o time, precisam entender, precisam absorver esse processo, porque senão fica fadado em sucesso. Não existe a possibilidade, é aquilo que eu falei anteriormente, né? É o pacto da falsidade, por exemplo. Deixa isso quieto, não vamos tocar nesse assunto agora, porque não é politicamente correto. Então, acho que é fundamental. Planejamento é chave. Eu acho que é mais do que importante você ter um planejamento. Quando eu digo planejamento, não é um planejamento tradicional, até porque em momentos de crise você tem a maior, como é que se diz, a variável constante é aquela que muda toda hora com frequência, né? Mas eu acho que o mais importante é que o planejamento seja claro, com um plano de ações claros e específicos para evitar que haja qualquer tipo de imprevisto. Porque em grandes organizações, melhor, em qualquer organização, seja pequena, média ou grande, nacional ou multinacional, e até no meio político, não existe espaço em branco para liderança. Não existe. As pessoas cavam oportunidades, sobretudo em momentos de crise. Porque, lembrando, não é a sua hierarquia, não é o seu cartão de visita que vai te caracterizar como sendo o melhor líder, né? E muitas das vezes, nesse momento de pressão, aquela pessoa que muitas das vezes não tinha a voz tão ativa, que não exercia o papel de liderança, dá um pulo, se sobressai e se transforma num líder que você, de fato, gostaria de ter no seu principal time, né? Porque é assim que funciona. Tem um ponto, Pedro, acho que a gente chegou a falar isso na semana passada, né? Sobre... Existe um termo que a gente muitas das vezes fala em inglês, que é analysis by paralysis, né? Você fica muito tempo no processo de tomada de decisão para garantir que você tem 0% de erro, o que é invariavelmente impossível, né? Isso, quando você pensa no processo de tomada de decisão, a decisão precisa ser tomada de forma rápida. O processo de procrastinação é uma das coisas piores que podem acontecer numa organização, inclusive em momentos que não existe crise. O processo de procrastinação é muito negativo na organização. Agora, existe uma diferença muito grande entre você ser rápido no processo de tomada de decisão e ser apressado. São duas coisas absolutamente distintas. Você ser rápido significa dizer que você está municiado das informações, dos fatos e das pessoas que têm profundo conhecimento do conteúdo e tomar uma decisão assertiva. Mesmo que, isso é importante, mesmo que você não tenha 100% de certeza sobre o resultado. Porque muitas das vezes é melhor você tomar uma decisão e consertar um pouco lá na frente do que ficar paralisado, olhando o tempo passar, olhando o mercado se movimentar, o seu concorrente ser comprado, o seu concorrente fazer uma aquisição, ele lançar um produto, se reposicionar.
Então, tome a decisão. Garanta que você não vai errar da melhor forma possível. Se municie de informações. E que é bem diferente de tomar uma decisão de forma, o que eu chamo de adaptação, de uma forma apressada, né? E nesse processo, tem toda o que eu chamo de adaptação, né? Por que a adaptação é importante? Porque você tá vivenciando, primeiro, uma coisa nova, é uma nova realidade, né? É uma nova percepção, é uma forma de interagir do seu ponto de vista social, de como que você compra produtos. Vocês imaginam o seguinte, né? Imagina há 15 anos, né? Imagina 15 anos atrás, o impacto dessa crise no processo de alimentação. Há 15 anos não tinha Uber Eats, não tinha Rappi, etc. Hoje as pessoas ligam e falam, olha, deixa a comida ali na porta, que eu pego a minha comida, etc, etc. Há 15 anos não tinha isso. Então, durante todo esse processo de adaptação, as pessoas mudaram os seus hábitos de consumo, né? As pessoas celebram seus aniversários e se veem não pela presença física, mas através de uma ferramenta como a gente está tendo agora. E brindam, né? E abrem champanhe, etc. São mudanças do tempo, é um processo de adaptação. E é importante que o líder se adapte e se adeque a essas mudanças também. Tem um aspecto que eu digo o seguinte, que não existe, se não for um problema de princípio, um problema relacionado a valores, a integridade, eu tenho a ousadia de dizer que não existe profissional ruim, né? Existe profissional que é inadequado ao momento da empresa, à função ou até à própria cultura da empresa, né? Porque capacitação envolve capacitação, que é treinamento, etc. E esse momento de crise, não só determinados líderes e capacidades e características se afloram, mas você tem a oportunidade de identificar líderes no processo também. E, ao mesmo tempo, e infelizmente, fazer a adequação do seu time através de substituições também. Porque a capacidade que você precisa ter, muitas das vezes, como líder, que é a resiliência, ela se torna presente em todos os momentos. Então, os momentos de crise que, ao mesmo tempo, fazem com que você renove, inove, se adeque, se antecipe, assuma riscos, etc., é o momento de você ver também a dinâmica do seu time, o perfil das pessoas, a capacitação das pessoas, que vai desde, olha, essa pessoa não é adequada para esse momento, para essa empresa. Através de uma capacitação de treinamento, mais adiante pode ser. Ou, eventualmente, falar, não, essa pessoa não cabe nesse momento, nesse meu time, né? Então, acho que, como eu disse, momentos de crise fazem com que você, através da flexibilidade, adeque o seu time também, né? Isso traz um outro tópico que eu gosto de falar com frequência. Acho que uma coisa interessante que você trouxe momentos de crise são remédios amargos, né? Ou seja, você está na sua zona de conforto, navegando, olhando ali seu planejamento que você já tinha feito há alguns anos atrás, tudo tranquilo, do nada vem uma crise forte e abala toda a sua zona de conforto, né? E acho que esse é o momento que você precisa, que o líder para e realmente avalia o que é essencial, extremamente essencial para o negócio. Eu acho que justamente ele olha processos, ele olha fornecedores, olha clientes, olha tudo, e é um momento bom para parar, e aquela coisa que você achava que era, mas não era, aí você tem que tirar tudo. Eu acho que isso também você está trazendo que serve muito para pessoas, para time também, né? Porque é um momento que você tem que parar, olhar e ver se cada caixinha está no lugar certo, se as pessoas estão os processos certos, está todo mundo integrado. É um momento realmente de parar, respirar. Ok, deixa eu analisar agora a minha empresa dentro, que eu estava olhando muito para fora, para captação de clientes novos, parceiros, etc. Agora preciso olhar para dentro e ver o que eu consigo fazer aqui, né? E tem esse ponto é excelente, Pedro, porque quando você pensa, por exemplo, na formação do time, estava conversando com a Andréa hoje durante a tarde, e você pode tocar e fazer com que uma empresa continue sobrevivendo anos e décadas, enfim, o período que for, com pouca ou baixa lucratividade. Agora, a única coisa que você não pode deixar de tomar conta
é a sua caixa, o seu caixa ou o seu fluxo de caixa, né? Eu acho que esse ponto, do ponto de vista de liderança, algumas decisões, como você falou, elas são bem amargas, né? O processo de tomar decisão, às vezes, é muito duro e cortes são necessários, opções são necessárias e dizer o famoso não também é fundamental. Então, quando eu falo, por exemplo, nesse processo de liderança, você ter um fluxo de caixa, ou seja, contas a pagar, contas a receber, o fluxo de informação diário, isso é fundamental para que você passe de uma forma, digamos assim, menos insegura num período de crise. Porque fatalmente vai acontecer, pessoas não estando na rua, não consomem, você não vende, ninguém produz, você tem desemprego. E a cadeia vai, né? O que vai te garantir? As máquinas? Ok. Pessoas? Ok. Mas se você não tiver caixa para pagar a sua folha de pagamento, para pagar os seus fornecedores, a coisa é complicada, né? E aí fica aí uma dica, não importa se você é microempresário ou se trabalha, eu acho que a análise específica de cada linha do DRE é fundamental. Porque existem custos, sejam eles variáveis ou não, que você não tem condição de gerenciar muitas das vezes. Às vezes o insumo do seu produto é uma commodity que é dolarizado e que, de acordo com a safra que aconteceu na Rússia, impacta diretamente o preço da commodity, consequentemente seus custos. Então, muitas das vezes, o trabalho com o seu custo não é tão fácil quanto o gerenciamento das suas despesas para impactar o seu bottom line no final do dia. Então, essa capacidade de você analisar de uma forma muito obsessiva o seu DRE, mas, sobretudo, o seu fluxo de caixa, são absolutamente fundamentais nesse processo, né? Porque nesse processo, como eu disse, né, a única variável, fica até meio jargão, né? Mas a única variável fixa nesse processo todo é a mudança. E com a mudança você vem a inovação. E a pior coisa que você pode ter no seu time e na cultura da empresa é aquele cidadão que diz: nós sempre fizemos assim e sempre deu certo. Ou, nós já tentamos uma vez e não dá certo. Então, essa postura, essa conduta no que se refere à forma de enxergar o problema é extremamente negativa, extremamente perniciosa para o negócio. Então, acho que é importante nesse processo você desenvolver e buscar formas diferentes de continuar tocando o seu negócio. Bom, posso fazer 34 minutos. Eu acho que dá para fazer um paralelo interessante, porque assim, o momento agora, assim, crise bateu, realmente preciso olhar cada linha do meu DRE, entender o que é essencial, o que é nice to have, né? O que é must, o que eu posso ter a mais, o que é realmente extremamente essencial. Mas, assim, no momento de retomada, também você não pode sair demitindo todo mundo da sua empresa, né, nesse momento para segurar a caixa, porque você vai voltar uma hora, né? Então, você precisa ter realmente o olho no gato, o olho no peixe nesse momento, porque, ok, eu estou olhando aqui o meu curto prazo para sobreviver, mas sabendo que vai voltar. E uma pergunta que o Matheus fez, que eu achei bem interessante, é como fazer para que as necessidades de curto prazo não atrapalhem a visão de longo prazo, né? E se puder separar, na pergunta dele, se puder separar para pequenas e grandes empresas, a sua resposta, porque justamente, né, eu tenho uma visão de longo prazo que é mais ambiciosa, que é mais visionária, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar segurando aqui, vendo meu DRE, vendo meus custos, vendo meu caixa. Como é que eu alivio esses dois mundos tão extremos? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que, honestamente, não dá para desvincular o que efetivamente você faz no curto prazo e que não vai impactar o futuro. Não tem como. Eu só queria abrir um parênteses a respeito de como você lidar com pessoas nesse período de crise, né? Então, é exemplo do que aconteceu na crise financeira de 2008, 2009, com esse processo de achatamento de lucros e juniorização das empresas, o custo foi muito elevado, né? Porque o custo de você encontrar um profissional adequado, fazer a contratação, a adaptação à cultura e à função em si, tem uma demanda. Se você colocar em determinado gráfico, em determinado eixo, por exemplo, a pessoa que entra no seu primeiro dia, ela não dá payback. No primeiro mês, ela não dá payback. Não é à toa que existem livros que dizem o seguinte: meus primeiros 90 dias.
Por quê? O mais importante é você garantir que você está trazendo impacto à organização, para o seu chefe, para o seu time, para os seus pares, nos primeiros 90 dias. Porque até então, você está descobrindo onde é que é o banheiro da empresa, sabendo como é que as pessoas se relacionam, como é a cultura, se você dá bom dia, se dá... Enfim, o processo de aprendizado. E, portanto, o payback na empresa, nessa função, se dá ao longo dos meses, não é de imediato. Portanto, eu acho que o ponto aqui é o seguinte: você reinventa produtos, você quebra máquinas, você vende, etc. Mas pessoas, é aquele jargão de novo, né? São os maiores ativos da organização. Porque elas têm memória, elas trazem a experiência. Elas, através do líder, são aquelas pessoas que trabalham horas a mais, que se dedicam a mais, que abrem mão daquilo que, muitas das vezes, até da família, para se dedicar a um líder que eles se identificam. Que tem aquele outro jargão, né, que diz que as pessoas não pedem demissão da onde? Da empresa. Pedem demissão do chefe. É ele quem demite, é ele quem motiva, é ele quem promove, é ele que, enfim, lidera todo esse processo para angariar. Então, Matheus, não existe hoje, na minha visão, uma forma de você trabalhar no curto prazo sem necessariamente impactar o longo prazo. Eu acho que, sob o ponto de vista de tamanho da organização, quando a gente trabalha numa empresa pequena, de poucos recursos, menor número de pessoas, o cuidado, sim, é diferente. Que muitas das vezes você, como empresário, você não está lidando e gerenciando com o dinheiro dos outros. Não é o dinheiro do acionista, é o seu dinheiro, é o seu nome. É aquilo que você demorou para cultivar, para crescer, para valorizar e para ter um nome no mercado. Então, é um processo diferente. Aí sim eu diria que uma distinção é bastante clara. Mas a minha sugestão de que cash is king continua valendo para organizações pequenas. Organizações de maior porte, obviamente, eles têm muito mais fôlego. Multinacionais, por exemplo, vieram ao Brasil e passaram anos e anos tendo prejuízo, recebendo ingestão de caixa das multinacionais. Por quê? Porque multinacional de consumo não pode se dar o luxo de ficar fora de um país que tem 210 milhões de consumidores. Então, é investimento de fato. É assim que eu vejo. Perfeito. Acho que poderia concordar menos, né? Você precisa fazer até uma engenharia reversa para ver onde é que você quer chegar e começar hoje para conseguir chegar vivo lá, né? Porque não adianta também você ter ser visionário nesse momento que você realmente precisa segurar e se manter vivo, né? No dia de amanhã, principalmente para pequenas empresas que não têm tanto caixa, tanto fôlego assim, para navegar durante esse momento. Tem um outro ponto, Pedro, se me permitir, que é um pouco de complemento, é a questão do endividamento. Então, não sei se o Matheus ou a gente tem uma audiência de um grande número de empresários, por exemplo. Existe um momento na cabeça do empresário, do investidor, do pequeno negócio, onde ele tem que ter uma clareza muito grande entre o que é paixão sobre o negócio e uma visão míope de que ele gosta tanto do negócio, que ele acredita tanto do negócio, que ele continua investindo, ele continua se endividando, mas sem estar suportado por fatos e um cenário claro que venha reverter a situação. Então, muitas das vezes, quando você é um pequeno empresário, você é tão apaixonado pelo seu negócio, pela sua ideia, pela sua visão, que você tem uma visão míope dizendo, olha, a ideia é muito boa, mas eu implementei errado. E se eu me mantiver nessa linha, eu vou quebrar. Eu vou ficar devedor. Então, acho que nesse momento seja crise ou não, honestamente, mas o pequeno empreendedor tem que ter muita clareza. E eu, particularmente, eu sou avesso à dívida. Né? Eu, assim, na minha vida pessoal, eu nunca tive dívida. E na gestão das empresas pelas quais eu passei, eu fico muito reticente quando existe um processo de endividamento. Porque você tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu quero me endividar porque eu preciso expandir a minha organização. Ok, mas garanta que o seu planejamento estratégico está tão pormenorizado que qualquer soluço não vai fazer você entrar no processo falimentar. Então, quer pedir dinheiro emprestado? Português, claro? Ok,
mas garanta que você tem subsídios, que você tem recursos, que você tem planos A, B, X, Y, Z para garantir isso. Nesse momento, deixa eu fazer uma pergunta. Então, o planejamento estratégico numa situação como que a gente está vivendo, né? Cada dia um dia, inundado de informações que mudam, né? Cenários que mudam, não só nacional como internacional. Como fica um planejamento estratégico, já que você tem essa experiência enorme, né? O que você poderia nos dizer? Né? Com quantos cenários você estaria trabalhando hoje? Né? Vamos lá, boa. Eu acho que não existe uma resposta pronta, honestamente, né? Não dá para. A pior coisa é responder assim, depende, né? Mas eu acho que a partir do momento, o planejamento estratégico, quando bem feito, André, ele não trabalha somente com um cenário. Ele trabalha com algumas alternativas de cenário. Primeiro, porque o planejamento estratégico não pode ser feito por uma pessoa só. Eu acredito no trabalho, assim, inquestionavelmente, um trabalho de equipe, um trabalho multifuncional e muitas das vezes com uma visão externa a respeito do posicionamento da empresa, né? E através de mais de um cenário, você vai precisar fazer algumas opções. Muitas das vezes, você, através do planejamento estratégico, você fala, olha, a partir do ano que vem, nós vamos nos reposicionar. Nós vamos sair de uma determinada categoria, eu não quero mais ser conhecido por ser o líder em determinado segmento. Eu quero expandir, né? Eu quero ser visto aos olhos do consumidor de uma outra forma. A partir do momento que existe uma crise como essa, impacta diretamente o seu faturamento, as suas vendas e, consequentemente, a alocação de verba lá para geração de demanda, seja no trade, seja em advertising, qualquer coisa que o valha, vai para o espaço. Então, o que acontece, eu acho que entra no momento de surviving mode, ou seja, um momento de sobrevivência, ele acaba sendo muito mais relevante do que o planejamento estratégico. Agora, o planejamento estratégico ele não pode deixar de existir nunca. É aquele momento onde você trabalha com, entre aspas, com apagar o incêndio nesse momento, mas sem perder os olhos para onde você e seu time estabeleceram que a companhia, que a empresa deveria ir. Porque senão você fica com uma visão de curto prazo muito e acaba ficando muito restrita, e aquele conceito de você gerenciar não só hoje, mas o amanhã, vai por água abaixo. E você fica com uma visão míope, você fica com uma visão muito bitolada. Trabalhar só o gerenciamento não vai fazer com que você saia da crise muito bem. Você precisa sair mais forte da crise. Porque algum aprendizado tem que acontecer. Alguma mudança substancial precisa acontecer na cultura da empresa, na forma como você opera, na velocidade da informação, na quantidade de relatórios, nos processos da empresa, quem precisa estar envolvido, em que instância precisam estar envolvidos também. Então, acho que o planejamento estratégico, respondendo de forma objetiva, ele não pode deixar de existir, ele continua como sendo um fator relevante, importante a ser perseguido, a trabalhado pela organização, mas, obviamente, não pode. O planejamento estratégico e o futuro não vão existir se o gerenciamento do curto prazo não for bem feito. Tem um planejamento estratégico quase diário, né? Com novas informações, com mudança da economia forte, assim. Você tem que estar todo dia com o seu time se reunindo e tomando decisões duras, né? Eu falo, Pedro, eu falo com uma certa frequência, uma brincadeira que eu faço é que a gente tem que sair do PowerPoint e ir para o Excel, entendeu? Tem que sair do blá blá blá, do nhenhenhé, da firula, e vão para a execução, porque trabalha na execução, porque é isso que vai fazer a empresa. Muito bom. PowerPoint bem apresentado, uma locução, uma articulação bem feita, legal, mas não é sustentável. O cara que vem com os números, que faz vender, que planeja, que executa, esse é o cara que é extremamente valioso para a empresa. Perfeito. E, assim, hoje em dia eu estou reparando, assim, todo mundo está muito distante, né? Cada um nas suas casas e tal. Você saiu de um ambiente que você estava confortável, pô, eu ia no escritório, me vestia meu papel aqui de profissional, ia para o escritório, ali eu estava num ambiente cercado, um ambiente de profissional mesmo, né? Que eu conseguia me inserir e mudar um pouco meus comportamentos e tal. Hoje em dia eu estou em casa. Tem meu filho correndo atrás de mim, tendo que fazer tarefa doméstica, então tá confundindo muito essas duas vidas, né? E essa distanciação também. Como é que você acha que o papel do líder mudou nesse novo cenário?
como é que eu, como líder, primeiro, eu estou sempre, né, nesse momento, estou preocupado com a minha família, se está tudo bem, com meus amigos, se está todo mundo bem, com meus colegas, se está tudo mundo bem. Então, estou um pouco ansioso, um pouco desesperado, vamos dizer assim. Como é que, primeiro, eu me motivo a ficar tranquilo nesse momento e eu, como uma posição de líder, consigo motivar alguém que está do outro lado da terra, longe de mim, para a gente conseguir junto tomar as decisões certas sem ter muito o emocional envolvido? Boa, boa. Bom, Pedro, eu acho que, antes de mais nada, é um processo de aprendizado, né? Mas eu queria, nesse processo de aprendizado, eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês. Eu morei durante um período fora do Brasil e durante um percentual, metade do meu tempo eu trabalhei de casa, né? E eu acho que existe um processo de comprometimento individual muito importante, que é a disciplina, né? Então, por exemplo, eu acordava todo dia à mesma hora, eu não ficava de pijama, eu trocava minha roupa, eu fazia minha barba, eu tinha horário para começar, horário para fazer o meu almoço, horário para acabar no final do dia, porque disciplina, tem aquele ditado, né, que o hábito faz o monge. Na medida que você estabelece uma disciplina com você, isso fica muito mais fácil de você, não digo doutrinar, mas de você educar o time, sobretudo aqueles que não tiveram oportunidade de trabalhar de forma remota. O segundo ponto é o quanto que você estabelece disciplina não só com você, mas com a sua família também, né? Não são todos que têm a oportunidade de ter um quarto separado para ter um escritório. Muitas das pessoas trabalham com, enfim, casal, 2 filhos, num apartamento de 30, 50 metros quadrados, não necessariamente tem um espaço restrito. Mas o processo de comprometimento da família, de comunicação é fundamental, porque existe o respeito também, né? Então, por exemplo, se você é a dona de casa, não é o fato de que você está trabalhando de casa que o seu marido pode falar assim, escuta, tem um supermercado, então a criança precisa trocar fralda. Não existe isso. A presença física não caracteriza necessariamente disponibilidade. Acho que isso é importante, né? Voltando. O aspecto de motivação, Pedro, eu acho que ele passa quase que necessariamente por todos esses pontos que nós conversamos ainda há pouco, né? E quando eu falei ainda há pouco que, para mim, o papel fundamental do líder é garantir a presença com frequência, não é presença física. Nesse momento, né, o estresse é muito grande para as pessoas não se contaminarem, não terem, obviamente, a questão de pessoas se aglomerando, né? Mas o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é fundamental. É fundamental. Porque as pessoas, obviamente, precisam trabalhar com esse conceito. Os objetivos não vão deixar de ser estabelecidos em função da não presença física, né? O planejamento estratégico, como falado, vai continuar existindo. A cobrança vai continuar existindo. Os relatórios vão continuar sendo emitidos. A empresa, de um jeito ou de outro, vai continuar faturando, pagando também. As negociações com fornecedores para postergar os pagamentos vai continuar existindo. Então, não é que o mundo parou, né? O mundo... As pessoas se adequam a um mundo novo, mas ele não para. Porque se as pessoas acharem que eu não vou fazer mais a minha função, aí a coisa complica, a empresa quebra de fato. Então, acho que uma motivação ela passa por aspectos de comunicação, presença, seja ela por telefone, call ou videoconferência, e, quando possível, obviamente, à distância, né, física, que eu me refiro. Disciplina também ter rotina de reuniões, né? Interessante para conseguir projetar isso para pessoas que não estão acostumadas nesse momento. Pô, acordei em casa, não consigo separar, mas eu tenho uma reunião aqui. Aí no primeiro dia você vai sendo difícil, depois você vai se acostumando e continua tendo essa rotina normalmente de trabalho, né? Eu acho que a disciplina no primeiro momento é importante, porque a disciplina faz com que você estabeleça, no primeiro momento, forçosamente, uma rotina, né? E aí, quando você começa a juntar algumas variáveis, né? Por exemplo, pensa numa determinada empresa do mercado financeiro, né? Essa empresa contrata, não deixa de contratar e tem contratado jovens com muita frequência, sem a experiência, que não passaram por uma situação como essa. Então, você junta a inexperiência de liderar com a não presença física do seu time. Olha a equação que esse líder novo,
né, está passando. Mas, como eu disse, né, Pedro, eu acho que a crise traz uma série de aspectos positivos, né? Sobretudo a questão da resiliência, a capacidade de você liderar à distância, etc. Porque você imagina uma pessoa que tem liderança de times globais, por exemplo. Diferentes time zones, diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes produtos, enfim, concorrentes, etc. Você necessariamente comunica com todo esse pessoal de uma única vez, entre aspas, quando possível, mas não necessariamente de forma presencial. Então, se de um jeito ou de outro, essa habilidade, a capacidade das pessoas se comunicarem virtualmente, vamos dizer dessa forma, já existe. Mas o mais importante, não tire os olhos da caça. Eu recebi aqui uma pergunta: como é que um líder se imune de informações no mundo que a gente está inundado de fake news, estatísticas conflitantes, enfim, quer dizer, qual a sua recomendação para as lideranças, né? Quais são as fontes que eles devem se munir? Porque para você também manter o teu time motivado, você tem que dar um guideline, né? Então, as pessoas... Essa é uma ótima pergunta e eu acho que é um dilema que todos nós vivenciamos, né? Porque eu não me lembro exatamente quem falou, mas o fato é que hoje, com um apertar de botão, você acessa tudo e qualquer coisa de uma forma praticamente instantânea, né? E com o advento, por exemplo, dos aplicativos, quando você pensa no WhatsApp da vida, por exemplo, muitas das vezes a quantidade de fake news que você recebe é uma coisa incrível, né? Então, o que eu particularmente faço eu não acredito em todos os veículos de comunicação. Eu me identifico, obviamente, com alguns profissionais, mais do que nunca. E muitas das vezes eu faço um exercício muito grande, né, de tentar me identificar com esses profissionais que não necessariamente pensam da mesma forma que eu. Porque eu acho que o mais importante é você ter a habilidade de ter, de alguma forma, André, uma confrontação de formas de raciocinar e de perspectivas diferentes da sua, porque é assim que você cresce. Porque a partir do momento que você convive somente com pessoas que são yes man ou yes woman, você não cresce, você não tem uma outra perspectiva, você não é desafiado. Então, acho que respondendo essa pergunta, eu tento identificar mais do que veículos de comunicação, profissionais os quais eu me identifico, os quais me fazem pensar e os quais, sobretudo, não têm um viés político. Porque quando a gente analisa particularmente a situação que a gente está vivendo agora, seja no mundo, seja no Brasil, para não dizer outra coisa, é lamentável, né? O palanque político que alguns profissionais e próprios políticos estão se utilizando para conduzir a crise, para se comunicar, para, enfim, mandar suas mensagens. É lamentável, né? No momento de crise, no momento de necessidade de ajuda, de união, onde cada um olha para o seu umbigo e fala: beleza, estou pensando ou projetando como vai ser a minha vida daqui a alguns anos, quando eu tiver determinado cargo político. Então, acho que precisa de uma peneirada muito boa. Uma outra forma que eu particularmente faço, para aquelas pessoas que eu confio, que são profissionais, que eu reputo como sendo profissionais de calibre, eu faço algum tipo de benchmark. Se essa pessoa lê determinado artigo e passa para mim, essa pessoa começa, de alguma forma, passando credibilidade, porque eu percebo que tipo de DNA essa pessoa tem. E cabe, obviamente, você ter um critério de peneirar aquilo que para você faz sentido ou não. Eu estava conversando aqui com o Pedrinho Salomão, que ele fala muito sobre empreender felicidade, né? Felicidade no trabalho. E uma coisa que eu fiz uma pergunta parecida com ele, que linka um pouco os dois. A minha pergunta é linka que eu fiz antes, né, sobre como é que a gente mantém o nosso time feliz e motivado nesse momento de incerteza, e conecta muito com a pergunta da André também, porque ele fala: cuidado com a over-information, né, com a disseminação de muita informação. Porque, ok, já entendi como é que está o patamar do mundo.
tá com problema, acompanhar os números, ok. Mas você ficar toda hora ouvindo isso, toda hora ouvindo mensagens negativas no seu dia, não tem como você ficar feliz e motivado, né? Você acha que o mundo está ao caos, o mundo está acabando. O que ele trouxe muito interessante é saber o nível de entender o que está acontecendo, pegar a informação, mas não ficar ouvindo toda hora essa mesma informação martelando na sua cabeça, que você vai ter uma visão mais pessimista do mundo, né? E não conseguir se manter motivado nesse momento. Se você se deixar impregnar pelas notícias negativas e não tiver a capacidade... Porque o que acontece é o seguinte, imagina que você hoje ocupa uma posição de liderança número 1 numa organização. E você reporta para um conselho de administração, para um board, às vezes até para o dono ou para a família. Não são todas as conversas com esse público que são as melhores do mundo. Os desafios existem. Agora, o quanto que você consegue transformar vamos português claro, um determinado puxão de orelha, uma cobrança mais acirrada para o seu time embaixo. A posição de líder, a posição número 1, ela é fatalmente muito solitária, né? Porque muitas das vezes, para não dizer sempre, a tomada de decisão ela é dura, com foco em garantir retorno para o acionista, crescimento da empresa, liderança de mercado, desenvolvimento de talentos, e não é uma coisa fácil. Então, o aspecto de você arranjar automotivação, arranjar meios, arranjar momentos onde você identifica como sendo momentos importantes para você se alimentar, para garantir que, às vezes, o cenário negativo, ou uma reunião mal feita, ou uma chamada de atenção, permeie toda a organização. Né? Então, acho que esse é um momento importante, você ter a capacidade como líder de filtrar aquilo que a organização precisa de fato saber. Perfeito. Tem uma pergunta minha. O que você planeja para a sua vida pós-pandemia? Você já pensou nisso? André, eu acho que... Não sei. Enfim, já, claro. Eu acho que, na realidade, o mundo, invariavelmente, vai ser diferente daqui a 3, 4 meses do que ele é hoje, do que ele era há 3, 4 meses. Né? Eu acho que os hábitos de consumo vão mudar, eu acho que as aglomerações vão mudar. Eu acho que não vai ser uma forma radical de mudança, né? Mas eu, particularmente, profissionalmente, eu estou estudando ainda alternativas, se trabalho, vou continuar com o empreendedorismo, se eventualmente eu volto para o mercado. Na realidade, trabalho um pouco da perspectiva do desafio, né? Mas eu, particularmente, me identifico muito com a oportunidade de contribuir com outras pessoas no que se refere a fazer trabalho de mentoria, uma coisa que me agrada bastante, me alimenta muito. Me agrada ter uma conversa como essa e tentar abrir horizontes e discutir, e às vezes ser um sounding board para um presidente, para um diretor, para um gerente, não importa. Mas eu acho que eu sou otimista. Eu particularmente acho que essa crise ela vai demorar menos tempo da forma como está do que havia sido previsto, independentemente de vacina ou não. Não vou entrar aqui na questão da clausura, do confinamento vertical, horizontal, isso não é o tema de hoje, mas eu acho que ela vai se tornar um pouco mais suave e de uma forma mais rápida do que havia sido previsto. Tomara. E com isso as adaptações virão. Com certeza. E falando um pouco agora de tendência, eu acho que vai mudar bastante coisa, né? Tanto no ponto de vista da empresa para dentro, quanto no ponto de vista de consumidor e cliente. Eu queria ouvir aqui o que você está enxergando já de mudança, tanto no perfil do consumidor, quanto no perfil das empresas, né? Porque agora, se a empresa começar a se tocar que, olha, eu consegui manter todo mundo em casa, então talvez não precise de tanta gente, consigo um espaço menor, fazer rotatividade dentro do escritório. O que você acha que veio para ficar dentro dessa crise? Eu acho que alguns hábitos de consumo, Pedro, eles estão se tornando...
presentes agora e, de alguma forma, eles vão se tornar variáveis fixas, né? Aquilo que a gente falou de, olha, não preciso ir para a Alemanha para ter uma reunião. Eu posso ter uma reunião, ela funciona do mesmo jeito, né? Eu acho que, por exemplo, né, para uma contratação de um executivo de primeira linha, eu nunca recomendaria uma videoconferência de forma única para esse relacionamento. Por quê? Eu acho que o olho no olho é fundamental, química é importante, empatia é importante, troca de energia é importante, isso você não consegue obter através de uma videoconferência. Então, existem casos e casos, né? Esse é um caso, obviamente, específico, mas eu acho que algumas mudanças elas vão ocorrer. Uma delas eu acho que é esse, o processo de comunicação, a redução de custo advinda de uma mudança de hábito, eu acho que isso é importante. Quando eu penso de uma forma mais macro, e talvez até um pouco saindo do tema, o que eu vejo de tendência para o consumidor é uma tendência para consumo de hábitos e alimentos saudáveis, né? Eu vejo isso como um processo de conscientização mais forte, mais profundo, mais sólido do ser humano buscar o bem-estar. Seja através de um maior número de pessoas se tornando veganas, sendo, enfim, deixando de comer, tomar refrigerante ou parar de comer pizza com tanta frequência, qualquer coisa que o valha. Eu acho que o hábito de consumo vinculado a um processo de conscientização ele veio para ficar. E é uma tendência mundial, eu não acho que é uma tendência peculiar ao Brasil. Eu acho que esse foco, por exemplo, em alimentos saudáveis, alimentos com um índice maior de proteína, culto àquilo que faz bem, o conhecimento e interesse do consumidor em ler, como é que fala, os rótulos de, como é que fala, a tabela nutricional, por exemplo. E isso acontece está se tornando cada vez mais frequente. E as consumidor já está chegando ao ponto de pesquisar a empresa se essa empresa, de alguma forma, utiliza mão de obra infantil, por exemplo. Então, acho que esse nível chegou para ficar e ele não vai embora. E outro determinado perfil ou tendência que eu vejo talvez seja, nesse primeiro momento, o consumidor um pouco mais purista, ele vendo o quanto que ele deixou de valorizar a marca. E eu não vou citar o nome de empresas aqui, mas o quanto que e retorno sobre o investimento num produto que não tem marca, por exemplo. Então, por exemplo, o consumidor vai chegar e falar assim, pegar determinado tênis de uma multinacional americana e falar assim, uau, eu imagino que X% do valor que eu estou pagando nesse tênis vai para advertising, vai para loja, vai para tudo isso, mas não se transfere necessariamente em tecnologia, ou no conforto, ou no benefício da utilização. Então, esse consumidor fala assim, não quero pagar por isso. Eu quero pagar pelo conforto, pela tecnologia. Então, a marca X, que não é uma multinacional americana que investe em advertising, etc., entrega o mesmo produto que eu compraria dessa outra organização, com preço mais reduzido. E isso é um fenômeno, se você pensar muito bem, é um fenômeno de marcas próprias. O percentual de consumo de marca própria no mundo vem crescendo de uma forma avassaladora. Por quê? Porque anteriormente, quando você pensa no Brasil, por exemplo, marca própria era sempre considerada uma marca de primeira linha, uma marca secundária, uma marca de pouco valor. Quando você vai para a Europa, seja França, seja Espanha, por exemplo, marca própria tem a mesma ou mais qualidade do que a marca líder, de 20% a 30% mais barato. Então, eu acho que o processo de conscientização do consumidor, no que se refere à tendência, passa por essa mudança de hábito de consumo, passa por um processo também de uma valorização daquilo que é certo para ele, para o meio ambiente e para a saúde também. Fugi um pouco da sua pergunta, acho, mas achei importante dar um pouco da minha perspectiva aí. Concordo completamente. Acho que a crise veio para acelerar muitas tendências, né?
a tendência da transformação digital dentro de grandes empresas, né? Cara, a gente precisa fazer isso, mas vamos esperar um pouquinho, aí chega a crise, acelera. Hábitos de consumo saudáveis já era uma tendência também que foi acelerado muito pela crise. O consumo de marcas próprias, marcas locais, né? Eu acho que vai ser acelerado bastante também. Eu vou parar de olhar o branding, vou começar a olhar mais o produto, a qualidade, e vou até preferir consumir da pessoa local do que do gigante internacional para valorizar mais a minha cidade, mais a minha região. Então, concordo. Eu só queria fazer a segunda parte da pergunta, André, se me permite, das empresas, né? Como é que você imagina a mudança dentro das empresas também? No que se refere a tendências? Isso, exatamente. O que veio para ficar da crise? Né? Não, eu acho que o primeiro processo é a mudança do processo e do jeito, da forma como as pessoas vão interagir. Né? Não sei se eu conversava anteriormente, mas a possibilidade de você fazer a manutenção e obter os resultados de forma virtual do que você fazer presencialmente impacta diretamente numa possível redução de custo. Uhum. Sim, O quanto você consegue arriscar, né, é colocar as pessoas fazendo home office, né, versus ter um custo de um andar de 600, 700 metros quadrados com um contingente absurdo de pessoas. Acho que o processo de comunicação e análise de como que cada uma dessas variáveis impacta o custo, impacta o seu DRE é fundamental. Eu acho que tem uma outra coisa que invariavelmente vai impactar, Pedro, é a capacidade que as organizações têm para gerenciar crises. Né? Para aquelas organizações que já passaram por isso, tem um comitê de crise, fazem simulações, de novo, não acerta 100%, mas de alguma forma antecipa. Você tem veículo de comunicação, você tem um comitê que se reúne todos os dias, você tem uma lista de telefones de pessoas que podem ser acessadas sábado, domingo, feriado, meia-noite, que são aqueles representantes das funções. Você tem a pessoa que é o public relations, ou seja, a pessoa que conversa com a mídia. Agora, tem as organizações que, primeiro, nunca passaram por isso, que não têm o processo e que, se não quebrarem e que, se não ficarem em maus lençóis, vão precisar necessariamente se reinventar nesse aspecto. Então, isso, para mim, é uma tendência, aliás, é muito mais do que uma tendência, é uma consequência clara das organizações que, de alguma forma, não estavam preparadas. Tem mais uma pergunta aqui. Como que um time que está trabalhando em campo, onde um dia tem uma pessoa que adoece, outro dia tem outro que adoece, e aí passa a ter um temor naquele time, né? Quer dizer, como é que você hoje consegue trazer uma liderança de um grupo de funcionários, né, de time, que não pode deixar de estar trabalhando, mas ele está recebendo a pressão familiar, está recebendo a pressão da mídia, e como é que esse gerente não desequilibra, né? Como é que esse líder daquela equipe não se desequilibra? Essa foi uma das perguntas que nós recebemos aqui. É sempre um desafio, né? Porque hoje você tem pessoas no mercado, não importa a posição, mas, sobretudo, pessoas de baixa renda, né? E por que essas pessoas podem ficar vulneráveis? Elas podem ir a campo, por que elas podem trabalhar, e muitas das vezes os chefes ficam em casa fazendo videoconferência, né? Isso, para mim, é um paradoxo, né? Porque, por exemplo, os governadores dizem, enfim, as lideranças políticas dizem, olha, não podemos parar supermercado, farmácia, postos de gasolina. Por quê? Porque esses profissionais são absolutamente isentos, é isso? Ou porque a gente está disposto a correr o risco porque são fundamentais? Entendeu? Talvez até uma hipocrisia. Mas a pergunta dessa pessoa é o seguinte: eu acho que, nesse momento, André, são alguns elementos. Primeiro, a questão da empatia. Para você tomar a decisão, você precisa se conscientizar de que o problema, a situação, o cenário existe. Né? Então, eu acho que conscientização, a questão da empatia é fundamental. E ter a flexibilidade. A gente falou ainda há pouco, eu comentei ainda há pouco, que acho que você ter a capacidade de se adaptar de uma forma rápida e não irresponsável,
de uma forma rápida e não de uma forma atabalhoada, é fundamental. E, de novo, nada mais importante do que a saúde do ser humano, né? Não é deixar os caras na rua tirando pedido, né? Quando o seu processo fabril está pela metade, você está expondo um, está expondo o outro, e não necessariamente você consegue atender a demanda do mercado. Então, eu acho que você tem que ter o famoso bom senso, você precisa ter critério de saber o quão pernicioso, o quão negativo é a permanência desse profissional no campo e tomar decisão dura. E incorrer riscos também. Porque a certeza absoluta, a certeza de 100% você não tem. Porque pessoas estão expostas a campo e não foram infectadas, ou foram infectadas e não necessariamente manifestaram algum tipo de sintoma, ou foram infectados e estão hospitalizados e estão em quarentena. Então, acho que não é uma receita de bolo, mas a motivação passa necessariamente pelo entendimento da situação, pelo processo de empatia e pelo processo de adaptação, de adequação. Eu diria que é dessa forma, na minha opinião. E a última pergunta que a gente recebeu aqui é dizendo o seguinte: o que eu posso fazer? Eu sou um empreendedor, mas estou numa carreira. O que eu posso fazer para garantir hoje que meu posicionamento no mercado quando a gente está ameaçado por um desemprego desse tamanho, assim, né? Ouvindo taxas de desemprego crescentes no mundo todo. Né? Desculpa, André, eu não entendi a pergunta. Como é que é? Qual é o tipo de capacitação, né, que ele deveria ter para poder, entre aspas, se garantir dentro de um mercado de trabalho que vai ficar cada vez mais fechado e mais restrito? Digitalização, conhecimento, tecnologia, talvez seja... Eu acho que conhecimento e tecnologia... Vou falar uma coisa aqui que eu vou ser um pouco crucificado, né? Mas eu acho que, entre aspas, as pessoas têm a capacidade de aprender. Você lê um livro, você faz um curso, você trabalha na função, você absorve esse conhecimento. Mas o quanto que você absorve o quanto que você mensura aquilo que você absorveu durante uma crise como essa. Então, acho que respondendo a como é que você sobrevive, eu acho que, voltando operacionalmente, acho que é uma questão de você gerenciar bem muito mais do que nunca o seu caixa. Não se endivide. Não se comprometa com o que você não pode fazer. Não seja um empreendedor apaixonado de uma forma descompensada, digamos assim, né? Garanta que você tenha o pé no chão. Garanta que você se monitore e você se cerque de pessoas que tenham mais competência do que você, para que, de alguma forma, contribuam no seu desenvolvimento, na sua permanência no negócio. Acho que isso é fundamental, você se cercar de pessoas competentes, e, sobretudo, melhores do que você, é fundamental. Porque a formação de time, e aí do time no sentido mais amplo da palavra, é fundamental. É troca de experiência. E eu falo com frequência, né? Você não monta quebra-cabeças com peças iguais, né? Você precisa de diversidade, você precisa de novas perspectivas, opiniões, para garantir uma melhor processo de tomada de decisão. Então, eu acho que nesse momento garanta seu caixa. Português, claro, não inventa moda, né? Deixa a tempestade passar e assim que aparecer um pouco mais de perspectiva de sol no fim do túnel, você volta e coloca os seus planos em prática. Porque eu acho que qualquer movimentação impensada agora coloca em risco a sua organização, o seu time, o seu funcionário, enfim, a sua empresa. Eu acho que isso serve tanto para PF quanto para PJ, né? Se cerque de pessoas melhores que você e segura o caixa nesse momento, né? Não inventa moda. Isso volta de alguma forma um pouco do que eu falei, né? Sobre a questão do papel do líder, né? Se o líder se sentir ameaçado por pessoas do time, nossa, o cara não está exercendo o papel de líder como deveria. Ele precisa garantir. Eu sempre, da melhor forma possível, eu sempre busquei contratar pessoas que fossem muito melhores do que eu. Muito melhores do que eu. E é muito fácil arranjar a pessoa mais competente do que eu. É muito fácil. É só você ter a capacidade de identificar. Porque pessoas melhores que você fazem não só com que elas cresçam, você cresça e a organização cresçam, né? Eu acho que todos crescem num ambiente competitivo e, sobretudo, saudável. Então, o egocentrismo não precisa e não pode ter espaço no momento nem de crise e nem fora de crise. Uma analogia bem legal que eu vi o líder é um maestro, né?
Ele não é o melhor músico, então, mas ele é a pessoa que, com as habilidades dele, consegue fazer cada um cantar junto na sinfonia, dando o seu melhor, né? É um bom ponto. É isso aí. Bom, eu acho que a gente está chegando aqui ao final desse nosso encontro. Que você queria fazer alguma consideração final? Assim, final, você quer dar um wrap-up final antes da gente partir? Não, eu só queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Foi uma experiência assim, muito bacana ter a oportunidade de contribuir e passar um pouco da experiência que eu tenho. Mas, de novo, se eu pudesse deixar somente uma mensagem, é dizer que presença é importante. Foquem no processo de comunicação, garantam que tenha uma formação clara, objetiva, que não tenha nenhum tipo de ruído. E presença é importante, seja ela fisicamente, seja ela virtualmente. O seu time é deriva para evitar especulações, para evitar desmotivações, para evitar a não entrega dos processos, garanta disciplina, garanta comunicação e garanta reconhecimento também. Porque muitas das vezes o processo doloroso como esse, vamos colocar dessa forma, as pessoas ficam tão focadas na crise, as pessoas ficam tão focadas no atingimento das metas e acabam esquecendo o fator humano, né? Que essas pessoas estão vivenciando pela primeira vez a oportunidade de trabalhar de forma isolada, sozinhas, à distância, e elas ainda assim elas precisam ter o seu trabalho reconhecido, o seu mérito reconhecido diante do time, diante da empresa, da organização como um todo. Acho que é basicamente isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi excelente, eu acho que exatamente o propósito maior do LEAD Rio de Janeiro, do LEAD Futuro Rio de Janeiro, do LEAD Mulher, é manter então esse canal aberto, a gente manter o contato, né, com todos os nossos filiados, manter o contato e poder ter essa oportunidade de ampliar conhecimento. Essa troca é fundamental. Eu acho que essa experiência da gente estar assim online, onde as pessoas estão focadas, né, nessa informação. Essa é uma das vantagens, né? Quem está aqui nos escutando está com foco totalmente nessa informação e eu acho que foi assim excelente, riquíssimo. Eu queria lembrar a todos que nós gravamos e teremos no nosso canal de YouTube a reprodução desse encontro de hoje, que foi de grande valia, e eu queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade de tempo e por tanta troca de conhecimento. Foi excelente. Pedro. Fico à disposição de vocês e, antes de mais nada, muita saúde aí para vocês e para as famílias aí. Permaneçam da melhor forma possível consciente, que, acima de tudo, é a saúde que faz com que a gente esteja aqui, né? Então, garantam isso. Com certeza. Mas é o otimismo, né? Como você falou. E com otimismo, exatamente. Não deixa a bola cair, não. Se você deixar a bola cair, a concorrência vem e pega a bola. Muito bom. Valeu, gente. Você quer fechar alguma coisa? Não. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente terá um outro encontro amanhã. A gente vai estar trabalhando no segmento de energia e acessem as nossas redes para que vocês tomem conhecimento de toda a nossa programação. Gente, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado por terem participado conosco.